Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, olha lá, nós vamos falar a respeito da fotossíntese e da respiração celular, tá? Então, nós vamos fazer uma grande abordagem aí e nós vamos acabar falando sobre este assunto hoje com vocês, tá bom? Antes de nós falarmos qualquer coisa, nós temos que pensar a nível de substrato. O que é um substrato, né? Substrato a gente tem que imaginar que ele serve como se fosse um suporte, tá? Então, desculpa, até esqueci de falar, nós vamos utilizar a apostila 1, capítulo 3, tá bom? Então vamos lá, faça as anotações se vocês tiverem dúvidas. Então o substrato é tudo aquilo que serve como suporte. O substrato, na realidade, ele pode ser o solo, propriamente dito, no caso, quando eu me referir às plantas terrestres, ele pode, né, no caso das águas, ele pode ter aí, no caso das águas, as plantas aquáticas, né, os galhos, os caules, né, das árvores, no caso das epífitas, né, como são orquídeas, e classificadas também como bromélias. Então nós temos uma grande diversidade e nós temos uma classificação específica para cada uma delas, dentre a sua diversidade. E nós temos que pensar que quando eu falo em substrato, eu também logo tenho que pensar em epiderme. Dentro dessa característica geral, a epiderme ela consegue ser a camada mais externa de uma célula, né, que no caso as plantas, e ela tem a capacidade de revestir os caules jovens, no caso as folhas e também as raízes, tá bom? Então essa é uma das principais características que a gente precisava saber antes até mesmo de nós iniciarmos esse processo de fotossíntese e da nossa respiração celular por um todo. Tudo bem? Dentro do processo de fotossíntese, nós temos que saber que tantas bactérias consideradas fotossintetizantes, assim como as algas, elas são capazes de liberar o oxigênio para o ambiente, né? Então elas têm uma estrutura chamada de estômatos, eu já falei isso para vocês lá atrás. Ela tem uma estrutura chamada de estômatos, e nessa estrutura chamada de estômatos é que nós temos a peculiaridade, que é como se fosse a cavidade oral nossa em seres humanos, nos vegetais são os estômatos. Ela tem a capacidade, através do processo de fotossíntese, elas liberam o gás do oxigênio, que é absorvido por nós, graças a Deus, elas nos condicionam a esse processo, e elas absorvem o nosso gás carbônico, que é eliminado por nós, tá, né, por resíduos industriais e tudo mais. Tudo bem? Durante todo esse processo de fotossíntese, na conversão da molécula de glicose, na realidade ele serve como uma fonte de energia, né? Ele constitui-se no corpo da planta, do vegetal em questão, e durante todo esse processo ele tem como fonte de energia. Essa matéria orgânica, né? Ela é produzida durante todo o processo de armazenamento no corpo da planta em si, do vegetal em si. Claro, é óbvio, né, de que as plantas, assim como as algas e as bactérias, elas são consideradas indivíduos autótrofos, ou seja, são aqueles indivíduos que conseguem exercer como característica básica o processo da sua própria alimentação, tá? Se pensarmos a nível de planta, aí fica aquele questionamento, aquela pergunta, né? As plantas, elas se nutrem do quê, né? O que é capaz de fazer com que haja a nutrição dessas plantas, desses vegetais? Na realidade, o processo de nutrição dessas plantas, ele nada mais ocorre como a absorção da água e dos sais minerais que vêm provenientes do próprio substrato que dá esse suporte para elas. E do gás carbônico do ar, né, que é levado, que é liberado para esse meio ambiente, né, esse gás carbônico e a luz produzem as substâncias orgânicas em si, né? Então, essa é a característica do conceito geral. Já para a absorção e da condução do processo de fotossíntese, a respiração faz parte desse processo e a partir daí é que ocorre a respiração desses grupos de vegetais. Dentro desse contexto, a gente nunca pode deixar de falar e de elucidar com relação à absorção. A raiz, ela absorve a água e os sais minerais do substrato. O substrato, lembrando-se que é o que dá o suporte para ela. Mas essas substâncias, elas compõem a seiva mineral. Lembrando-se, dentro do grupo dos vegetais, nós sempre temos que considerar dois componentes, o xilema e o floema.
xilema com X, tá? E o floema são vasos condutores. Eles é que têm a capacidade de permeabilizar, elevar, conduzir, né, a seiva elaborada, a seiva bruta para, como forma de nutrição para os próprios vegetais em questão, tá bom? Espero que todo mundo esteja entendendo. Vamos anotando aí se caso haja alguma dúvida, tá bom? Em algumas regiões, né, das raízes, há pelos absorventes, né, que são prolongamentos finos da própria epiderme da raiz, que são responsáveis pela absorção dessa seiva mineral, tá? E aí é um processo natural que acaba sendo conduzido aí. Que interessante, né, para a gente poder declarar e falar. Dentro do grupo dos vegetais, nós temos aí como característica básica um grupo chamado de musgos. Eles também são grupos vegetais. E eles não apresentam como estrutura básica as raízes verdadeiras. Por não apresentar as raízes verdadeiras, aí vocês podem se perguntar, e aí, mas como que acontece a absorção da água, né? Como que esse vegetal, como que o musgo consegue absorver, né, a água, os sais minerais do ambiente? Então elas ocorrem através de células específicas que são condicionadas na própria planta. E aí, essa absorção, ela acontece através de um processo que nós chamamos de difusão, tá bom? Elas ocorrem através de um processo chamado de difusão. Dentro do processo de difusão significa dizer que toda a água, sais minerais, nutrientes que estejam ali presentes, eles são difundidos, ou seja, há uma propagação para as células desse vegetal, desse musgo em questão, e a partir daí eles acabam absorvendo a água ou sais minerais que aí estejam presentes, tá bom? Isso é muito interessante, tá? Então aí agora eu vou falar algumas características que são importantes, né? A seiva mineral ela pode ser conduzida por uma difusão, né? Que pode ser uma peculiaridade, uma particularidade de uma célula para outra, né? De uma planta para outra. Mas isso acontece com os musgos e, graças a Deus, através de uma célula que nós chamamos de xilema, que é nada mais do que um vaso condutor, né? Então vamos definir certinho, xilema. O xilema é um composto de célula, né, que tem capacidade de formar tubos. São tubos canalículos, tubos muito finos, né, e que eles têm a capacidade de conduzir essa seiva mineral, desde a raiz até o ápice, né, na ponta da própria folha em questão. Dos mecanismos, né, dois mecanismos principais pertencem, né, ou seja, participam dessa condução, que é a capilaridade, né, e a transpiração, ok? E aí, para nós ressaltarmos essa característica básica, quando eu me refiro a uma capilaridade, né, eu estou me referindo a que conceito? É a propriedade, né, em que permite, né, a propriedade que permite que os líquidos tenham de subir, ou seja, de serem conduzidos através de estruturas muito finas, como no caso os canalículos em questão. Aí nós podemos denominá-los como ascender, né, por tubos muito finos. E quanto mais estreito for o diâmetro do tubo, mais alto é o nível atingido pelo líquido que sobe por ele, tá? Essa é uma característica. E por isso a capilaridade ajuda a água absorvida pelas raízes a chegar até o topo das árvores em questão. Então nada acontece por acaso, né? A natureza ela é muito específica com relação a esse tipo de conceito em questão, né? E aí uma coisa que é muito interessante e que nós não podemos deixar de ressaltar, nem mesmo, né, deixarmos de identificarmos, de falar em questão, né, nós temos que ressaltar o quanto é importante, né, a característica básica que envolva o processo de transpiração, né, porque todo o processo de transpiração em questão. Então vamos lá, vamos só fazer a retomada. Então na transpiração ela consiste no processo de eliminação. Eliminação da água na forma de vapor de água, né? E essa eliminação ela é feita por pequenas estruturas que vão estar presentes nas folhas através da estrutura, né, chamada de estômatos, que foi aquela da qual eu falei para vocês aí, tá bom? Uma particularidade que é muito interessante seria de nós falarmos
a respeito de grupos de vegetais, plantas, que conseguem sobreviver de uma forma geral em ambientes muito quentes e secos, né? Na realidade, todo esse processo ele acontece devido ao fato dessas plantas sofrerem processos adaptativos, né? Ela, de alguma forma, ela controla a entrada e a saída de água. Então, os estômatos são o porta-voz, né, dessa junção, dessa característica em questão, né? Então, a substância semelhante à cera, ela é presente na superfície dessas folhas, que são chamadas de cutina, né? Cutina. Porque com isso, essa cutina ela acaba diminuindo a perda da água para o processo de evaporação. E com isso, as folhas modificadas em forma de espinho, elas têm uma menor superfície foliar, o que reduz essa transpiração em questão. E aí, a planta, o vegetal, ele acaba retendo muito mais o líquido presente aí. Tá bom? Temos que pensar que dentro do processo de fotossíntese, né, as plantas elas são seres autótrofos, são capazes de produzir o seu próprio alimento aí, né, e significa dizer que ela depende, né, só apenas da luz solar para produzir e conduzir o seu próprio alimento em questão. E esse alimento que a gente está citando aí, na verdade, é a molécula de açúcar, né? Um açúcar simples e que pode ser convertido em outras substâncias, né? E usado por todas as células como fonte de energia aí pelo próprio vegetal em questão, tá? Esse processo de fotossíntese ele ocorre no interior dos cloroplastos, né? Que são presentes nas células das folhas e nos caules, né? Nos caules verdes em questão, tá? Para a realização da fotossíntese, é importante ressaltar que as plantas elas necessitam de água, gás carbônico, que é o CO2, também conhecido como dióxido de carbono, e nós temos o principal, que é a energia luminosa. Essa água ela é absorvida pelas raízes, e o gás carbônico que está ali presente, né, presente no caso no ar, ele entra na planta através dos estômatos, como eu já citei. Essa clorofila, que é o pigmento presente nos cloroplastos, ela capta essa energia luminosa do sol. E com relação a tudo isso, essa energia é utilizada em reações químicas, né? Que permite essa combinação da água, né, com o próprio gás carbônico. E com isso ela leva à produção de açúcar e à liberação da molécula de oxigênio, que é o O2, e da própria água em questão. Tá bom? Tudo bem até aqui? Vamos só finalizar então. Em combinação com essa água, o próprio açúcar em questão, pessoal, ele é produzido nessa fotossíntese porque ele compõe a seiva orgânica em questão. Ou seja, todos esses açúcares, como forma de base, a planta pode formar o amido, os óleos, inclusive diversos outros tipos de substâncias em questão, que são armazenadas como fonte de energia em diferentes tecidos vegetais. Quais seriam eles? Nós poderíamos citar os floema, o xilema, são estruturas que nós acabamos falando aí durante todo esse processo, tá? Coisa que é bem interessante para nós falarmos também é que dentro do processo de respiração celular, nós temos uma estrutura que são chamadas de mitocôndrias. As nossas células do nosso corpo, nós também apresentamos essa estrutura chamada de mitocôndria. E olha só como que é real. No nosso metabolismo, ela auxilia na respiração celular, né? Na nossa célula em questão. E para o grupo dos vegetais, para a respiração celular, esse açúcar que é produzido no processo de fotossíntese, eles são aproveitados como fonte de energia pela planta, né, durante todo o processo da respiração. E esse processo que ocorre em organelas, elas são denominadas como sendo o que eu falei para vocês, na mitocôndria em questão. Algumas transformações químicas durante todo esse processo, né, elas ocorrem pelo fato de haver a liberação do alimento, né, como fonte de energia, da qual ela acaba sendo liberada. E durante o processo de respiração, a planta ela consome essa matéria orgânica, né, o açúcar, o gás oxigênio, e quando ela realiza isso, ela libera essa energia produzindo a água e o gás carbônico em questão. Tá bom? Que tendo o processo de respiração, eu não poderia deixar de falar que com isso está sendo contribuído o fator de crescimento e de reprodução desses grupos de vegetais em questão, tá bom?
Uma curiosidade, a água e o gás carbônico são liberados para o ambiente pelos estômatos. São os estômatos que são capazes de liberar o gás carbônico e a água em questão aí, tá bom? Diferentemente no processo de fotossíntese, que ocorre apenas a presença de luz e respiração das plantas em questão, como a dos animais, acontece com ou sem a presença de luz. É um processo constante e que se verifica em todas as células vivas das plantas em questão, tá bom? Interessante, se vocês observarem a página número 25, vocês têm lá toda uma elucidação muito pertinente, muito bacana, de como todo esse processo ele acaba sendo conduzido, fornecido e alimentado, né, pelo processo de fotossíntese e respiração celular. O que é muito importante nós ressaltarmos aí é a respiração celular nos organismos heterótrofos, né? Ela é diferente da respiração das plantas, né? A gente tem que pensar assim, que a respiração celular, ela passa por 3 etapas. A que a gente chama de glicólise, tá? Quando eu relaciono, né, e eu falo de glicólise, na verdade eu estou me referindo a um processo bioquímico de molécula da própria glicose. E que vem proveniente do processo de alimentação. E é quando ela é quebrada em 2 moléculas menores, que a gente chama de ácido pirúvico e piruvato, né? Que aí, no caso, como ela é convertida, ela é transformada em fonte de energia, tá bom? E aí a gente não pode deixar de citar o ciclo de Krebs, né? Que faz parte dessa cadeia respiratória, no caso, e nas quais elas sintetizam o ATP, né? Lembram-se do ATP, a siglinha que nós falamos? Adenosina de trifosfato. Lembra? Fósforo na tabela periódica é o símbolo P de pato, tá? P de Paulo, tá? Então nós temos 3 aí, então. A glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória que vai conduzir e sintetizar a molécula de ATP, que é a adenosina de trifosfato, tá? Dentro dessa primeira etapa, nós temos que compreender o quê? Que a respiração celular, ela é a própria glicólise, né? Ela é a própria glicólise que acontece dentro do citoplasma. Citoplasma é a estrutura peculiar que nós vamos ter presente dentro de uma cadeia, de uma célula em questão. Né? É uma das estruturas que compõem uma célula, e é um assunto que nós vamos ter aí para frente, que vai ser de estruturas celulares. E é nessa etapa que ocorre a quebra dessa glicose, tá? Mas para que essa glicólise se inicie, tendo essa quebra, são necessárias 2 moléculas de ATP, 2. Ela tem que ser convertida em 2 moléculas de ATP. E durante toda essa etapa,